igreja, se prepare, o nosso culto já vai começar. Mas antes, vão aqui algumas informações importantes para você. Aos domingos, nos encontramos às 9 horas da manhã para nossa escola bíblica dominical. Às 10h30 e às 18h para as nossas celebrações. Às quartas, às 19 horas, acontece o nosso culto de oração. Nos reunimos aqui na igreja para dedicarmos um tempo falando com o nosso Deus. Às sextas acontece o Encontrando os Adolescentes. Sempre às 19 horas, eles se reúnem para aprender mais sobre Jesus e o Evangelho. Se você é adolescente, participe! Se você é casado, anota aí. Toda primeira sexta-feira do mês temos o nosso Entre Casais, uma programação promovida pelo Ministério de Família. Venha crescer com a gente. Você já segue a nossa igreja nas redes sociais? Escaneie o QR Code que aparece aqui na tela e fique por dentro de tudo o que acontece na Memorial. Só não fique de fora do que Deus está fazendo na família Memorial. Vamos ao culto.
uma vez começar um culto ao Senhor. Estamos iniciando essa semana, queremos fazer isso, entregando nosso culto ao nosso Deus. Vou convidar você a ficar de pé, vou convidar você a cantar essa canção mais uma vez, declarar que o nosso Deus é poderoso, declarar o quanto Ele é grandioso e reconhecer que esse Deus, Ele se faz presente aqui. Louve, adore, bendiga o nome do Senhor. Cante conosco. Junto com os meus irmãos, estar aqui, Pai, para te encontrar, para poder cultuar o teu nome, te engrandecer. Queremos ouvir tua voz, queremos que o Senhor fale conosco. Para isso, Pai, nós clamamos para que nessa manhã o Senhor retire de nós tudo que pode atrapalhar esse tempo com o Senhor. Retira a nossa preocupação, retira os pensamentos que a gente tem para essa semana. Faz com que a gente esteja aqui, Pai, com o coração aberto, mente atenta, para ouvir e ver tudo aquilo que o Senhor tem para falar e fazer na nossa vida nessa manhã. Te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus que falamos com o Senhor. Amém. Dá uma olhada na pessoa que está do seu lado. Talvez você não tenha visto essa pessoa durante toda a semana. Diz para ela que é bom cultuar o Senhor com ela. Nós temos pessoas que nos visitam, pessoas que estão chegando aqui pela primeira e pela segunda vez. Temos a família da Yasmin, está ali atrás. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos à Igreja Memorial. Diga como é bom estar com a pessoa que está aí do seu lado, como é bom cultuar com ela. E vamos cantar que as promessas do Senhor, nas promessas do Senhor nós estamos firmes. Hoje vamos cantar muitas músicas que você que é batista há algum tempo vai poder recordar e vai poder se sentir também muito bem, porque ela vai trazer algumas memórias para você. Vamos cantar que nós estamos firmes nas promessas do Senhor. 1, 2, 3 e...
Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pela fé eterna eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação do sangue para mim, plena liberdade eu louvarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Você está firme nas promessas do Senhor, meu irmão? Amém? Então aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor da maneira como Ele merece. Amém. Você pode se assentar. Enquanto Bianca vem vindo aqui à frente, esse nosso Deus que tem promessas maravilhosas para nós, nos permite que a gente trabalhe e opere na casa dele e em prol do reino dele. Para esse trabalho, ele conta com pessoas, ele conta com a igreja como organização, mas também conta principalmente com cada um de nós aqui. Esse momento é o momento em que nós vamos ouvir um pouco daquilo que o Senhor tem feito através da nossa igreja, a Igreja Memorial, aqui na comunidade de Macaé. Bom dia, igreja. Queria dar um relato sobre algo que acontece toda quarta-feira aqui na igreja, né? A gente tem um grupo de mulheres que a gente chama de Tecendo com Ana. E toda quarta-feira elas estão aqui para fazer crochê, né? E Deus colocou no nosso coração para que a gente fizesse toucas, né? A irmã Soraya veio com essa proposta, a gente orou. E aí elas confeccionaram algumas toucas. Queria passar ali, mas a gente infelizmente hoje não vai conseguir. Algumas toucas, e aí a gente teve a ideia de botar um manancial. E essas toucas, gente, elas estão sendo... A gente foi com a irmã Zezé, com a irmã Marlene, fomos lá no hospital, no São João Batista, para poder entregar para os pacientes que estão fazendo quimio. E algumas ficaram comigo. E essa semana a gente teve um relato de algo que aconteceu. Eu tenho um paciente que eu acompanho, ele chegou lá bem nervoso, querendo conversar comigo, muito aflito, dizendo que ele estava ao ponto de se matar e matar a esposa, um paciente oncológico. E aí a gente conversou muito com ele, conversamos, ele estava sozinho, eu fui com ele na consulta com o oncologista, conversamos. E no final da consulta eu perguntei para ele se ele gostaria de ganhar um presente. E ele falou que aceitava. E aí eu fui e dei uma touquinha com esse manancial. E ele foi embora. Passaram-se algumas semanas, ele voltou para atendimento. E no atendimento com a psicóloga, ele falou assim, que ela me trouxe depois. Eu ganhei aquela Bíblia, que ele fala que isso aqui é uma Bíblia.
Porque antes de eu entregar, eu falei para ele que isso aqui ia ter resposta para muitas perguntas dele, que eram reflexões diárias e que eu tinha certeza que iam ajudar ele. E aí ele foi e falou com a psicóloga o seguinte: nossa, eu estou lendo todos os dias, eu estou mais calmo. Ele falou assim, que ele estava mais calmo e que estava ajudando muito ele, que ele estava lendo a Bíblia todo dia. E eu fiquei muito feliz porque ele realmente estava muito mais tranquilo. Ele falou para a psicóloga assim: nossa, está me fazendo bem, porque eu pego todo dia de manhã, eu leio, às vezes eu leio mais de uma página, e eu estou muito mais calma, muito mais tranquilo. Foi embora. Quando foi na outra semana, ele voltou de novo. E aí ele falou o seguinte: a minha esposa também está lendo. E nós estávamos com um conflito muito grande em casa. E eu não sei o que aconteceu, que ela me pediu perdão, e até festa de aniversário ela fez para mim. E ela também está lendo. A gente até meio que brigou, porque ela tirou da página que eu estava lendo. E aí está tudo diferente na minha casa. E aí eu fiquei ouvindo ele falando isso, ele me agradeceu de novo. E aí a gente vê como a palavra do Senhor transforma. Eles não são crentes, gente. Eles não frequentam nenhuma igreja. Pelo contrário, uma família bem difícil. E o poder do Senhor está naquela casa ali através de um presente, de uma lembrança que eu dei, né? E está fazendo a diferença na vida dele. Então, é para que a igreja saiba o quanto que vocês estão contribuindo, né? Com o seu dízimo, com as suas ofertas e com a importância do manancial, né? Que é um presente que ajuda a que outras pessoas que não conhecem Jesus possam conhecer o amor dele. É isso. Amém, amém. Um dos privilégios de sermos uma igreja bíblica é saber que todos os recursos que a gente levanta através de dízimos e ofertas são destinados para a obra do Senhor. Para que vocês tenham ideia, anualmente a gente investe numa literatura como um manancial. E isso é aproximadamente R$5.000 para que a gente tenha todos esses equipamentos aqui disponíveis com textos que vão abençoar a vida das pessoas, com palavras do nosso pastor, com os horários da nossa igreja, para que pessoas possam saber que a nossa igreja está aberta semanalmente, todos os dias, mas semanalmente com cultos aqui. Tudo isso tem um recurso que a gente dispensa, e o seu dízimo, a sua oferta, é destinado, nesse caso, para isso. Nós temos distribuído também regularmente, através dos adolescentes, nas escolas onde eles estudam, o Evangelho de João, recursos também, que são aproximadamente R$3.000, para que a gente compre e possa encaminhar para as escolas onde os nossos adolescentes estudam. Enfim, recursos que nós estamos destinando para isso. Recursos que têm o único intuito de propagar o reino do Senhor, de espalhar o Evangelho, para que mais pessoas, como o paciente no Hospital São João, possa reconhecer que através de uma simples literatura, Jesus tem entrado na casa dele e tem começado a fazer diferença. Esse é o seu investimento. Isso é o que você tem feito através do seu dízimo e da sua oferta, juntamente com a nossa igreja. Nós vamos continuar cultuando ao Senhor e vamos fazer isso nesse momento. É um momento de dízimos e ofertas. Enquanto nós vamos declarar que o nosso Senhor Jesus, ele vem e vem vencendo, eu quero convidar você a entregar os seus dízimos, as suas ofertas. Quero estimular e encorajar você a entregar os seus talentos ao Senhor. Eu não tenho dúvida que o Senhor deu alguma habilidade para você, e essa habilidade você pode utilizar no reino do Senhor. Nós estamos ansiosos aqui na Igreja Memorial, aguardando o momento em que você vai ali bater na porta ou do gabinete ou da administração, se disponibilizando para o trabalho, dizendo: olha, eu não sei talvez o que eu possa fazer, mas eu quero trabalhar de alguma maneira para o reino do Senhor. A gente aguarda e ora por esse momento. Então, enquanto nós vamos cantar Vencendo Vem Jesus, eu convido você a se levantar e vir aqui à frente, devolver os seus dízimos e entregar as suas ofertas.
somos gratos ao Senhor pelo privilégio de receber recursos, Pai, que nós podemos, além de nos sustentar, poder destinar para a Tua obra. Nosso pedido nessa hora é que esses recursos sejam utilizados para a honra e para a glória do Seu nome, que através de uma boa administração esses recursos sejam utilizados para que o Teu reino, Pai, possa ser transmitido aqui na terra de Macaé, no nosso país, fora do nosso país, mas que o Senhor possa apresentar, Pai, esses recursos para que outras pessoas entendam e percebam que precisam do Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos aqui, que puderam devolver os seus dízimos e as suas ofertas. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos declarar que Ele é grandioso. Nesse momento nós vamos declarar que o nosso Deus é todo-poderoso. Eu convido você a ficar de pé, se assim você desejar. Se você não puder fazer isso, permaneça sentado, mas não deixe de declarar que o nosso Senhor é grande. 1, 2, 3. Senhor Deus, nós reconhecemos o Teu tamanho, Senhor, e o nosso tamanho.
Nós reconhecemos, Senhor, na infinidade do Teu poder, a eternidade, Senhor, que Tu tens, de onde Tu és, Senhor, da Tua essência. E reconhecemos a nossa limitação. Por isso, nesse momento, Senhor, acolha as nossas orações, nossos corações, muitas vezes fragilizados, Senhor, mas cremos que Tu compreendes a nossa limitação. Por isso, Senhor, nesse momento que nós vamos estudar a Tua palavra, que essa palavra chegue aos nossos corações, que essa palavra, Senhor, possa trazer impacto às nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe o nosso grupo de louvor. Tocam muito bem. Eles não são muito bonitos, não, mas eles tocam muito bem. O irmão Lucas ali assoprando aquele negócio dele ali, rapaz. Assopra ali com 3 botões, você viu? Tem 3 botões e ele assopra um negócio ali. O pessoal é violento mesmo. Queridos, nós temos nesse mês de outubro alguns eventos muito importantes na nossa igreja, alguns investimentos missionários muito importantes na nossa igreja. E um deles, nós temos dia 28 de outubro, nós temos a nossa ida ao Projeto Viver, lá em Costa Barros. Não sei quantos irmãos têm acompanhado o noticiário, mas a comunidade lá de Costa Barros, ela está em guerra. Aliás, o Rio todo está com pontos de guerra. E essa semana eu recebi um comunicado, na quinta-feira, do pastor Raoni, pedindo oração, porque a comunidade lá das crianças do Morro do Chapadão estão realmente passando muita privação. Então, nós só vamos, obviamente, ao viver, se a gente tiver segurança para isso, não é? Em nenhum momento a gente faz nenhuma empreitada que possa colocar em risco a nossa segurança. Mas, em cima do que nós vamos fazer, do que Deus já tem cuidado, da sua eternidade, do nosso projeto lá com as crianças do Projeto Viver, nós devemos orar para aquelas famílias que estão hoje passando por essa dificuldade. Então, anota na sua agenda de oração. Não ore apenas pelas crianças que estão ali no Morro do Chapadão, mas também as pessoas que vivem toda naquela comunidade de Costa Barros, a comunidade do Pantanal, Duque de Caxias, Maré, todas essas pessoas que hoje no Brasil, no Rio de Janeiro, sofrem com evidências muito claras da violência, fruto do pecado. Então, seguimos em oração e pedindo a Deus discernimento nesse momento para entender qual é a vontade dele para a nossa igreja e para a nossa vida. Queridos, nós estamos hoje um dia meio chuvoso, depois de muito calor. Parece que o pessoal resolveu ficar em casa com medo da chuva, né? Mas estamos aqui seguindo firmes para estudar a palavra do Senhor. E nós estamos numa jornada, aprendendo a viver com uma gente muito simples, gente humilde, mas que, a despeito da sua relevância social, pessoas que marcaram no seu tempo para a eternidade. É muito importante que a gente tenha isso em nossa mente, porque nós classificamos hoje a relevância do indivíduo como a sua relevância para a sociedade. Nós temos aprendido com pessoas que não foram relevantes para o seu tempo no Império Romano, não fizeram grandes invenções, pessoas que não tinham cultura para serem grandes filósofos, mas que colocaram a sua vida nas mãos do Senhor e aí sim marcaram no seu tempo para a eternidade. Eu sei que você conhece servos de Deus assim. Pessoas que são irrelevantes, que não têm nenhum feito grandioso, pessoas que não são nem contadas pela sociedade capitalista, mas que são pessoas operosas no reino de Deus, que marcam vida com oração, com trabalho árduo. E é isso que nós estamos aqui estudando. Essas pessoas que muitas vezes passam desapercebidas para os leitores, até para os leitores mais atentos, né? Estamos tendo experiências de pessoas, pastor, eu li esse texto, passei por esta pessoa e não consegui identificar a grandeza que ela foi no reino, na história, e o quanto ela foi bênção. Mas são pessoas que Deus cuidou, que as suas histórias fossem registradas na sua palavra. E se está na palavra de Deus, e nós cremos, ontem tivemos um encontro aqui com os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, e a nossa tônica é que a nossa igreja crê, por objeto de fé, que a Bíblia ela é total, na sua totalidade,
a palavra de Deus. Existe uma moda hoje, e eu recebi algumas indagações essa semana, de algumas questões que estão sendo colocadas completamente fora de contexto ou fora de esquadro, descredenciando a palavra de Deus. A nova moda agora é, se Jesus falou, está valendo. Se Paulo falou, não vale de nada. Eu não sei de onde essas pessoas tiram tanta criatividade para o mal. Porque até o diabo é muito limitado. Tem gente que está superando o diabo na hora de fazer algumas indagações desse tipo. Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus, na sua totalidade. E se está escrito ali, é exemplo e é ensinamento para as nossas vidas. Por isso, quero convidar você a ler comigo hoje a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, nós vamos chegar ao verso 17. Pedro hoje me confidenciou que ele começou a ler a carta de Colossenses na semana passada, não foi, Pedro? Fala aí, eu li a carta de Colossenses semana passada e ainda não cheguei no capítulo 4. Falou isso, Pedro? Isso. Falou mesmo isso? Falou. Então tá bom. Então você começou a ler a carta de Colossenses semana passada, são portentosos 4 capítulos, você pode ler em um dia. Não espere uma semana como Pedro. Diz assim, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 17. E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Pai querido, está entre nós a tua palavra. Fala os nossos corações nesta manhã, Senhor. Que esta palavra venha de encontro às nossas vidas e transforme as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Esse fragmento que nós lemos, ela pertence a um complexo de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que está na cidade de Colossos. E sabe uma coisa que me impressiona? Um detalhe muito simples, nas cartas do apóstolo Paulo, em todas as cartas, Paulo não faz referência à cidade. Ele não escreve para a igreja de Éfeso, ele não escreve para a igreja de Colossos, ele não escreve para a igreja de Corinto, ele escreve aos Efésios. Ele escreve aos crentes que estão na cidade de Éfeso. Ele escreve aos colossenses. Ele escreve para pessoas de carne e osso que fazem parte daquela comunidade. Paulo está vivendo ali a sua primeira prisão em Roma. E a igreja na cidade de Colossos, nossos irmãos colossenses, foi uma igreja plantada por Epáfras. Epáfras, que está na companhia de Paulo na prisão em Roma. E Epáfras leva para Paulo algumas notícias. Aliás, Epáfras é o nosso próximo personagem. Epáfras leva para Paulo algumas notícias de coisas que estão acontecendo na igreja. Epáfras parece fazer um relatório importante sobre aqueles irmãos. A igreja de Colossenses não foi formada por Paulo, mas Atos capítulo 18 nos diz que, enquanto Paulo estava na cidade de Éfeso, o evangelho do Senhor se espalhou por toda aquela região e alcançou algumas cidades, como alcançou a cidade de Colossos, na pessoa desse fiel discípulo de Paulo, Epáfras. Essa parece ser uma igreja operosa, é uma igreja missionária. É uma igreja que, quando nós analisamos as suas cartas, ela se multiplicou. Na cidade de Colossos parecem existir pelo menos 3 igrejas que se reúnem na casa de Ninfa, se reúnem na casa de Filemon e que se reúnem também na casa de Arquipo. É uma igreja missionária, é uma igreja trabalhadora, mas é uma igreja que sofria com pressões pagãs. Porque era uma cidade de pessoas dedicadas ao paganismo. E agora existe um conflito entre a nova vida com Jesus e todo o sistema que eles foram educados na sua vida. As pessoas tinham sido educadas naquele tempo, naquele momento, a uma vida de uma cultura mágica, mística. O paganismo trazia no coração daquelas pessoas um sistema sincrético de juntar várias religiões, de fazer uma hecatombe com várias questões diferentes e fazer um grande culto místico, um culto de mistério, onde eu faço uma oferenda para uma divindade
e o tamanho da minha oferenda vai ser justamente o tamanho da graça que eu vou receber para alcançar os meus desejos. Entenda que essas pessoas da igreja de Colossos foram estimuladas durante toda a vida a um sistema de recompensa. Eu faço, então eu recebo. Eu faço alguma coisa para com a divindade e ela é benéfica para comigo. Então, é um sistema meritório. E agora Paulo está tentando desconstruir na cabeça dos nossos irmãos essa mentalidade egoísta, essa mentalidade instável, esta mentalidade inconstante. Por isso que ele vai escrever a sua carta, para que os nossos irmãos na igreja de Colossos pudessem amadurecer na fé. Paulo está fazendo com eles uma tratativa, está comunicando-se com eles para que esses irmãos pudessem, então, dar passos de maturidade. No verso 28 do capítulo 1 desta carta, Paulo escreve assim: portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. A grande ansiedade do apóstolo Paulo é que esses irmãos, recebendo a proclamação de Jesus, pudessem agora enxergar a nova vida e pudessem aproveitar a oportunidade para crescer na fé, para amadurecer na fé. Para isso, Paulo está apresentando e afirmando para eles a supremacia de Jesus com relação a qualquer rito, qualquer sistema que eles haviam empregado na sua vida. A única forma de se tornar uma pessoa madura, constante, está no conhecimento e no crescimento da graça de Jesus. Está no crescimento do seu relacionamento com Deus. Paulo está dizendo aos nossos irmãos assim: olha, vocês precisam ter um relacionamento com o Senhor. O que nos chama a atenção desta carta é que no finalzinho dela, Paulo faz uma recomendação pessoal para Arquipo. O que realmente salta aos nossos olhos, que é diferente de todos os outros personagens que nós temos estudado, é que esta carta é uma carta escrita para uma igreja. Esta carta é escrita para um conjunto de irmãos. Esta carta não é uma carta para Arquipo. Esta carta é uma carta que não foi escrita para falar com alguém em específico. Quando Paulo sentiu necessidade de tratar um problema específico com Filemão, ele escreveu uma carta a Filemão. Quando Paulo sentiu necessidade de resolver uma dificuldade com Tito, de instruir a Tito em algumas coisas, ele escreveu uma carta para Tito. Quando Paulo sentiu necessidade de instruir Timóteo, ele fez então 2 cartas para Timóteo. Mas com Arquipo, o recado de Paulo surge no meio de uma carta aos irmãos da igreja de Arquipo, de Colossenses. Então, prestem bem atenção. Olha o início desse recado na sua Bíblia. Paulo está dizendo o seguinte: olha, e digam a Arquipo. Ele está dizendo para os irmãos, ele está encerrando um assunto, ele está comentando o assunto, e ele para e conclama a igreja. Ele está conclamando os nossos irmãos da igreja de Colossenses, para que eles possam dizer a Arquipo algumas coisas. Não simplesmente Paulo está dizendo. Ele não está dizendo o seguinte: olha, esse bilhete final agora, vocês separem esse bilhete e entreguem para Arquipo. Olha, essa parte final da carta, ela é para esta pessoa. Paulo está conclamando que a igreja, então, fosse a sua voz e dissessem para ele. É um trabalho comunitário envolvido aqui. Se a gente reparar o verso anterior, verso 16, e diz assim: olha, e depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Paulo está instruindo, antes de dar esse recado ao Arquipo, que esta carta que ele escreve aos nossos irmãos da igreja de Colossenses, esta carta precisava ser lida publicamente. Esta carta ela chega na mão de Tíquico. Tíquico vai levar esta carta para a igreja. E a recomendação é:
esta carta precisa ser lida para todas as pessoas. Esta carta precisa ser lida publicamente, não só na igreja de Colossos, mas na igreja de Laodiceia também. Esta carta precisa ser lida aqui, precisa ser lida entre os irmãos e precisa ser lida lá na igreja de Laodiceia. Mas nesta carta pública, se a gente observar o que está entre o verso 16 e 17, se lermos todos junto como um parágrafo, fica assim, olha, e depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam que ela seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia e digam a Arquipo. Entendeu o contexto? Remonte na sua cabeça essa cena, para que você não possa deixar passar desapercebido o que Paulo está dizendo para a gente aqui. Esta carta vai ser lida publicamente e existe uma recomendação. A comunidade ela é recomendada a participar da dificuldade da vida de Arquipo. Paulo está conclamando a igreja. Paulo está dizendo à igreja, Paulo chamando os irmãos, dizendo assim, olha, todos nós somos participantes. Se existe uma dificuldade, se existe uma questão na vida do nosso irmão, essa questão ela é participada e ela é dividida com todos nós. Todos nós temos a nossa responsabilidade na igreja do Senhor. Aliás, a igreja do Senhor é uma grande comunidade terapêutica, é um cuidando do outro. Nós precisamos acolher uns aos outros, porque é na comunhão dos santos que nós somos edificados. Paulo está arruindo, Paulo está trazendo esse irmão, Paulo está conversando com ele, mas ele está trazendo a igreja, nesta caminhada junto com ele. A importância de entender que quando a gente está lendo a palavra do Senhor publicamente, quando Paulo escreve esta carta de instrução à igreja, para que esses irmãos agora ouçam a palavra do Senhor, o púlpito tem o sentido do confronto. Não o confronto para que a gente fique zangado um com o outro, mas a gente precisa ser confrontado com o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com aquilo que Jesus Cristo apresentou, e entender que a nossa vida está sempre devendo aquilo que Jesus quer que a gente faça. E eu preciso ser o tempo todo conclamado para o caminho. Seria muito simples se o púlpito fosse ocupado com palavras de vitória, palavras que enchessem o nosso ego, você sair daqui muito mais satisfeito, com o seu ego preenchido e para enfrentar a sua semana de trabalho. Mas da mesma forma que é fácil encher o seu ego com palavras vazias, ao primeiro embate na sua vida você vai se sentir esvaziado. Só que isso cria um sistema de recompensa. Eu vou na igreja porque eu estou muito vazio e eu vou ser enchido. E eu não percebo que isso é tão maléfico para a minha vida. Educar, amadurecer, crescer, é preciso ser confrontado. É dolorido. Muitas vezes dolorido, tanto para os irmãos quanto para mim. Porque esta palavra que é pregada aqui, ela é primeiro tem que fazer impacto na minha vida. Por isso a gente tem que entender que quando a gente está de frente com a palavra do Senhor, eu preciso fazer leitura para a minha vida. O que isso tem a respeito, o que isso tem a dizer com a minha vida? Qual é a diferença que essa questão vai fazer hoje na minha vida? Porque o problema de Arquipo não era só dele. O problema de Arquipo era um problema comum, recorrente, muitas pessoas que habitavam na cidade de Colossos. O problema de Arquipo, um problema não era só dele daquele tempo, é um problema nosso. Por isso que nesta manhã, diferente de todos os outros personagens, quero convidar você a fazer um exercício comigo. Está pronto para fazer um exercício comigo? Isso foi uma pergunta. Vocês estão prontos? Ah, obrigado, sim. Quero que você leia esse recado comigo de Paulo. Paulo disse assim, olha, e digam a Arquipo. Aí agora nós vamos fazer um exercício meio doido, assim, meio fora do padrão. Nós vamos dizer para a gente. Vamos trocar a palavra Arquipo e você vai dizer para mim o seu nome. Entendeu o exercício? Ao mesmo tempo.
Precisa falar alto, pastor? Precisa, porque a gente guia compromisso. Então, olha só. E digam a Frederico. Só que você vai colocar o seu nome. Fala aí, Pedro. E digam a Pedro. Errei, Pedro. Tá bom? Vamos lá? 1, 2 e digam a Frederico. Vocês falaram o nome. Priscila não viu seu nome, não. Eu não vi seu nome, não, hein? Então, vamos lá. De novo. E digam a... Flávio, não vi seu nome, não. Entendeu isso? Paulo está falando para você. Paulo está falando para mim. É uma leitura pública. Se a gente remontar o que nós estamos vivendo em Colossenses, é hoje de manhã. Escrevemos uma carta, um bilhete que Deus preparou para você e para mim da eternidade. Paulo não sabia que você estaria aqui hoje, nesta manhã, em Macaé, ouvindo a palavra do Senhor. Paulo não sabia disso, ele não tinha esse conhecimento. Mas Deus já sabia que nesta manhã, eu e você precisaríamos receber esse bilhete. E o que Paulo tem a nos dizer? Qual o bilhete que precisa chegar e confrontar a sua vida e confrontar a minha vida? Primeira coisa importante, Paulo nos diz para a gente, atente para as suas prioridades. Olha o que ele está dizendo. E digam ao Arquipo, atente para o ministério. Arquipo precisa estar atento. Arquipo precisa ter atenção. Mas afinal, quem é Arquipo? Afinal, quem é esse personagem? Quem é essa pessoa? Arquipo, a primeiro momento, parece Fernandinho que chega atrasado no culto. Parece? Ou alguém que está dormindo na hora do culto. Não. Abra comigo. Paulo escreve em Filemon, na carta a Filemon, se você passar umas páginas da sua Bíblia, no verso 17 vai estar escrito assim, a igreja, desculpa, no verso 4, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Na carta a Filemon, Paulo está dizendo para Filemon, Paulo está relembrando a Filemon, está desejando a Filemon de uma igreja que está reunida na casa de Áfia e está dedicando e falando de uma relação de alguém como Arquipo, que Paulo está dizendo que ele é um companheiro de lutas. Arquipo é um companheiro de batalha no reino de Deus. Esse título, Paulo está dando a alguém que é confiável. Apenas Onesíforo recebeu esta mesma titulação do apóstolo Paulo, um companheiro de batalha. Alguém que batalha junto, alguém que está próximo. Arquipo não está recebendo essa mensagem porque ele era um crente desleixado. Arquipo não está recebendo essa mensagem porque ele é alguém que não está fazendo absolutamente nada. Paulo está dizendo de alguém que é engajado no reino de Deus. Paulo está escrevendo e falando para alguém que trabalha no reino de Deus. Alguém que é perceptível, útil no trabalho, no serviço do Senhor. Arquipo é um companheiro de batalha. Você imagina que Paulo está dizendo para as pessoas, olha, quando eu saio para batalhar, quando eu saio para enfrentar as forças do mal, quando eu saio na rua para levar o reino de Deus, eu conto com pessoas como Arquipo. Ele é um companheiro de batalhas. Quando eu penso em guerrear, quando eu penso em expor a minha vida, quando eu penso em me expor emocionalmente, eu tenho pessoas como Arquipo. Ele é um companheiro, ele é alguém que luta comigo. Você não vai levar para a batalha alguém que é preguiçoso. Você não vai sair para guerrear com alguém que você supostamente pode lhe virar as costas e deixar exposto, deixar sozinho. Arquipo é alguém confiável. Mas o que nos chama a atenção é que este homem confiável, este homem companheiro de batalhas, precisa aprimorar as suas prioridades. De primeira foto, nós estamos pensando assim, pastor, a carta de Filemon, ela foi primeiro,
Arquipo era alguém trabalhador, mas em algum momento esmoreceu na sua fé. Não. Tíquico está levando consigo as duas cartas ao mesmo tempo. A mesma pessoa que sai de Roma para a cidade de Colossos está levando a carta para Filemão e está levando a carta aos Colossenses. O apóstolo Paulo não está sofrendo de esquizofrenia. Ele está escrevendo no mesmo momento. E para Filemão, está lembrando a Filemão sobre Arquipo, que ele é um companheiro de batalhas, alguém que está lutando. Mas mesmo esse homem batalhador, mesmo esse homem que trabalha no reino de Deus, esse homem precisa aprimorar as suas prioridades. O que me chamou a atenção esta semana foi se Arquipo, um companheiro de lutas de Paulo, se Arquipo, um homem experimentado nas batalhas, precisa aprimorar a sua consciência do que é servir. Se Arquipo, sobre a qual Paulo está dizendo que ele é um companheiro de lutas, em algumas versões, companheiro de armas, um título dado ao soldado romano, que sai no encalço com o seu líder, alguém confiável. Se Arquipo precisa aprimorar a sua consciência, trabalhar na causa do Senhor, o que dirá de mim, Frederico? Entenda. Paulo está chamando a atenção de Arquipo publicamente. E é o único de todos os personagens que nós temos estudado que tem a sua orelha puxada publicamente. E não há melindre. Não há circunstância que, poxa, está pegando pesado o apóstolo Paulo. Paulo faz o que tem que fazer. Então, se fez com Arquipo, eu me coloco na circunstância. Eu preciso disso. Então, meu irmão, deixe Deus falar com você nesta manhã. Coloque-se. Tenha ousadia de colocar o seu nome no lugar de Arquipo. Tenha ousadia de se assemelhar a alguém como Arquipo, um trabalhador ou um companheiro de batalhas. Paulo está dizendo para ele, atente. Do grego, essa palavra quer dizer blepó, que é, olha, voltar os seus pensamentos para uma só coisa. Aprimorar a sua visão. Dirigir a sua mente. Focar. Paulo está dizendo que aqui precisa focar no ministério. Paulo está dizendo que aqui precisa observar o seu serviço, o seu ministério, como racionalidade. O que o bilhete está chegando é, Arquipo, você precisa estar atento ao que você está fazendo. Você não pode se distrair. Você não pode perder o seu foco. Existem muitas coisas que nos fazem perder o foco. E aqui você precisa manter o seu foco no grau. Paulo diz para a gente hoje, Igreja Batista Memorial de Macaé, vocês precisam aprimorar o foco no serviço. Irmãos, aonde está a nossa atenção? Onde está o nosso foco? E a palavra que ele usa não é uma palavra que vai dizer para a gente de uma olhadinha rápida. Eu vou parar rapidinho para lhe dar atenção a isso aqui. Não é um foco genérico de mais de uma coisa na minha vida. Paulo está dizendo que aqui precisa concentrar com muito esforço. Mas concentrar no quê, pastor? Concentrar no ministério. A palavra ministério, do grego que Paulo usa, diaconia, serviço. Ministério é serviço. Ministério é servir. Paulo deixa claro para nós e para Arquipo que tudo deve partir da visão que nós temos. Tudo deve partir do nosso foco. Não é servir por servir. Qual é a visão que direciona a sua vida?
a gente percebe que tem muita gente, que tem dificuldade de entender o serviço da causa de Deus, porque tem dificuldade de entender o seu foco. Se eu não tenho atenção, se eu não estou focado, se eu não tenho o meu foco aprimorado, eu tenho outras prioridades na vida. E por ter outras prioridades na vida, eu não dou valor ao que Deus gostaria que eu desse valor. Pessoas que não têm o seu foco aprimorado, porque simplesmente estão dando atenção a outras coisas, perdendo tempo com muitas distrações. O diabo ele é especialista, o diabo é um estelionatário. Ele nos convence com muita facilidade de tomar direções equivocadas na vida. E o apóstolo Pedro vai dizer que ele fica como o nosso redor, como um leão bramando. Ele não tem poder sobre a nossa vida, mas ele anda ao nosso redor gritando para que a gente possa perder o nosso foco e olhar para outras coisas. E quando eu perco o meu foco, eu estou perdendo a noção do meu serviço, da minha diaconia. A mesma palavra que Lucas está dizendo em Atos capítulo 6, em que os apóstolos vão se dedicar na diaconia do estudo da palavra e da oração, e os diáconos na diaconia de serviço, de que os irmãos precisam servir, é a mesma palavra, é um serviço aprimorado que vem da parte do nosso Deus, é uma funcionalidade no reino de Deus. No reino de Deus, o serviço na igreja, no reino, não é uma opção. Não é dado a nós a opção de servir ou não servir. Não é dado a nós a opção de ser um crente plus, de ser um crente ômega, de ser um crente não sei o quê, de ser um crente platinum. Não é isso. No Evangelho de Marcos, Jesus, instruindo os seus discípulos, diz assim: mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Vou repetir o que Jesus está dizendo. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando eu identifico que a minha vida é uma vida no reino de Deus, se eu entreguei a minha vida ao reino, ao rei, se eu vivo o reino sob o domínio de Deus, a minha vida deve ser semelhante à vida de Jesus. E no meu coração deve pretorar o trabalho, o serviço na causa, na igreja do Senhor. O serviço deve estar presente em nossas vidas como expressão da nossa conversão por Jesus. Na quarta-feira estudávamos aqui o livro de Tiago. E Tiago vai nos dizer que a fé sem obras é uma fé morta. Muitos crentes não conseguem identificar isso e pensam assim: se der, eu faço. Eu estou muito cansado. Eu não estou mais aguentando isso. Eu vou desistir. Olha, se eu estiver com paciência, eu paro para fazer isso. Se me sobrar um tempinho, ou eu não gosto de fulano, então eu prefiro fazer outra coisa. Meu irmão, servir é o mandamento do Senhor. O conceito que Jesus faz da vida no reino é o conceito de serviço. Paulo, escrevendo a Tito, não ao Tito, né? Mas ao primeiro Tito, diz assim: fiel é esta palavra. E quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas,
para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Paulo está dizendo que Tito precisa pregar isso em Creta. Olha, fale ousadamente, tenha ousadia, porque você falar isso de púlpito, você está taxado de chato, de mal-humorado, de quem fica só confrontando. Ali naquela igreja fulano de tal, fala assim, fala assado. É o que eu ouço toda semana aqui. E Paulo está dizendo a Tito, fale ousadamente. Não olhe, é a ordenança de Deus, pregue a palavra, fale ousadamente. Os que creem em Deus precisam se empenhar na prática de boas obras. Na prática do serviço, da diaconia, o que está escrito aqui. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Nós somos comissionados a ter ousadia da parte do Senhor para servir. Para falar aquilo que parece, muitas vezes, desconfortável. Por isso, meu irmão, nós somos exortados nesta manhã pelo apóstolo Paulo. E você fez isso comigo? Diga para, e você diz o seu nome. Então, ouça agora o que Deus está dizendo para você. Atente para o serviço. Aonde você tem servido na causa do Senhor. Aonde, no contexto da nossa comunidade de fé, você tem servido, se responsabilizado, se esmerado. Por isso a palavra de Deus no nosso coração é: se esforce, meu irmão, se esmere, porque nós fazemos ao Senhor. Paulo tem a nos dizer isso, que a gente deve atentar para a nossa prioridade de vida, mas ele também nos diz o seguinte: olha, atente para quem você serve. Isso faz toda a diferença. Olha o que ele continua dizendo no verso. Digam a Arquipo, atente para o seu ministério, e ele diz que você recebeu no Senhor. Repare que Paulo está dizendo o seguinte: olha, você recebeu esse ministério, você recebeu este serviço do Senhor. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não. Recebeu no Senhor. Existe uma diferença gritante aqui. Nós recebemos vida do Senhor. Não tínhamos e Ele me deu a vida. Então veio dele para nós. Mas o que Paulo está dizendo para aqui, porque ele recebeu o ministério e o serviço no Senhor. Ou seja, é condição sine qua non, primária, para entender o nosso dom, para entender aonde eu vou servir. É condição de expressão de vida, eu estar em comunhão com o Senhor, porque quem está em comunhão com o Senhor, quem está no Senhor, consegue entender o seu serviço. Quem tem realmente comunhão com Deus, quem não é religioso, quem busca a presença do Senhor todos os dias da sua vida, quem busca amar a Deus sobre todas as coisas, esta pessoa vai entender que ela vai ter que servir em algum lugar, ela vai entender de Deus. Paulo está dizendo aqui: você recebeu no Senhor, a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus, lhe deu condições de perceber aonde deve servir. Meu irmão, se lhe falta entendimento onde você deve servir, está lhe faltando comunhão com Deus. Simples assim. Por isso que o propósito da nossa vida deve estar primeiro no Senhor. Todos nós somos vocacionados. A palavra vocacionado vem do latim de vocare. Todos nós fomos chamados por Deus. Deus nos redimiu. Deus nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E agora, no Senhor, agora em comunhão com o Senhor, eu recebo uma missão, que é a missão de Deus. De Deus para a minha vida. O problema é que nós temos uma visão distorcida das coisas. E essa visão distorcida nos faz tomar direções equivocadas na vida. Muitas vezes nós servimos pelo nosso próprio ego. Eu sirvo para fazer alguma coisa que eu acho que é legal. Eu sirvo alguma coisa pelo que eu gosto. Eu sirvo por uma causa. Eu sirvo por alguém. E quando eu sirvo por alguém, todas as questões que não estão mediadas pelo meu prazer, pela minha sensação de bem-estar, eu não faço mais. A direção da nossa igreja é uma direção que vem do Senhor. E as causas que nós servimos do Senhor.
Porque nós estamos no Senhor, a visão vem do Senhor para a nossa vida. Por isso que, quando recebemos no Senhor, nós estamos em comunhão com Ele. Atos 26, nós já estudamos aqui, conta uma história sublime do apóstolo Paulo. Paulo está preso há 2 anos, injustamente, em Cesareia de Filipe. E, na sua defesa, diante do rei Agripa, Paulo começa a relatar ao rei Agripa a sua conversão. Paulo começa a dizer ao rei Agripa como Jesus lhe encontrou, como Jesus apareceu a ele. Paulo começa a testemunhar para o rei Agripa do seu comissionamento, de que Jesus o salvou, de que ele estava indo para maltratar as pessoas, de como ele foi encontrado na estrada para Damasco. Paulo está dizendo ao rei Agripa que toda aquela circunstância que ele está vivendo, estar preso ali, sendo maltratado pelos judeus, tem uma finalidade, ela tem um início, tem uma origem. Jesus o comissionou para ser apóstolo aos gentios. E sabe o que Paulo fala em Atos 26, verso 19? Ele diz assim, olha, assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu vou repetir, para que claro no seu coração. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Para Paulo pouco importava de tudo que ele estava vivendo por amor ao evangelho. Para Paulo pouco importava de todos os judeus que levantaram contra ele. Dos 2 anos preso injustamente, porque tudo isso não era a sua prioridade, o seu bem-estar não era a sua prioridade. Para ele, a prioridade era não ser desobediente à voz que ele ouviu do Senhor. E para Paulo é o seguinte, eu ouvi de Deus, preciso ser apóstolo aos gentios, eu vou me empenhar nisso, ainda que me custe o meu conforto, ainda que custe o meu bem-estar, ainda que custe a minha vida, ainda que custe a minha liberdade. Mas ele diz, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo está dizendo para nós, olha, eu sei qual é a razão da minha vida. Por isso eu tenho paz em todas as circunstâncias. A paz não é um depósito que Deus faz na nossa vida porque a gente é coitadinho, meu irmão. Viver momentos de tempestade, de dificuldade, momentos de privação, de frustração, de dor, faz parte da vida, do caminho que nós escolhemos, mas nós, quando estamos de acordo com o Senhor, em comunhão com Ele, é a promessa dEle para a nossa vida, que a paz, que excede o entendimento, vai salvar o nosso coração. Mas enquanto a gente servir o nosso ego, enquanto eu servir o que eu quero, enquanto servir o meu olhar, nós vamos viver uma vida frustrada, sobrecarregada ou oprimida, sem ter razão de existência, sem ter um brilho no olhar, a despeito das coisas que nós vivemos. A visão nos dá o propósito da caminhada, e o propósito nos faz permanecer. Paulo está dizendo à Arquipo, olha, você precisa servir de acordo com a sua visão, ter clareza, porque você tem um caminho a seguir, porque você tem algo a cumprir. E quem não está atento ao que Deus quer, quem se fecha à voz de Deus, perde o propósito da caminhada e vive uma vida de altos e baixos. Porque muda de acordo com as ilustrações do tempo. Por isso, meu irmão, deixe Deus ministrar ao seu coração nesta manhã. Se nós não lemos a Bíblia, nós não temos condições de discernir o que Deus quer para a gente. Se nós não somos alunos da EBD, nós não temos condições de discernimento do lugar que nós devemos servir. Eu tenho insistido com os meus irmãos, com as minhas ovelhas, não há crente isento de estar na escola bíblica dominical. Nós precisamos ser frequentes aos cultos. E cada um responde sobre si, sobre a sua família. Mas me incomoda
projeção de ouvir algumas desculpas sobre não estar presente, porque eu estava cansado ontem, mas se estava cansado ontem e hoje via bater o cartão no meu trabalho, eu estou lá do mesmo jeito, por que eu não devo estar na igreja do Senhor então? Porque qualquer motivo social me afasta. Porque quando eu marco as minhas festividades para o dia de domingo, eu não marco as mesmas festividades para o dia do meu trabalho, porque eu sei que eu tenho responsabilidade com o meu trabalho, e a minha responsabilidade é crescer espiritualmente. Precisamos ser alunos do EBD, sim. Precisamos ser frequentes aos cultos, sim. Porque ouvindo o que Deus tem a falar comigo, na casa dele, junto com os meus irmãos, Paulo está dizendo a Arquipo, junto com seus irmãos, se Arquipo não estivesse reunido junto com os colossenses, ele não ouviria essa instrução de Paulo. Há pouco tempo, há 2 semanas atrás, eu recebi de uma ovelha dizendo que eu era muito ciumento e que era inseguro porque eu dizia que nossos irmãos não devem procurar outras igrejas. Nós temos uma igreja para reunir, que Deus chamou você para cá. E eu disse, não, meu irmão, é o seguinte, se nós estamos no hospital, internados, e de hospital internado eu entendo, viu? Nós estamos internados no hospital, existe uma pessoa, uma nutricionista, que ela vai preparar a minha dieta para aquele leito. E naquele leito eu vou receber a minha comida. Pressão alta, pressão baixa, açúcar. E o leito do lado é outra coisa, o leito do lado é outra dieta. Se eu não estiver no meu leito, eu não recebo a provisão que foi marcada para mim. O sentido de ser igreja do Senhor, de estar numa agência do Senhor, de cooperar com a agência do Senhor, é entender que Deus quer falar comigo, trabalhar na minha vida, naquele lugar, naquela agência. E por isso a provisão que vem de Deus para do púlpito, para a sua vida, é do Senhor para a sua vida. E se você não estiver aqui, você não vai estar tomando a provisão de Deus para a sua vida. Você vai estar ingerindo provisão que Deus preparou para outras pessoas. E provisão para outras pessoas não serve para a sua vida. Por isso que crente não deve ficar pulando de galho em galho. Cada crente é chamado para estar num corpo, numa agência do Senhor, e ali receber do Senhor o que Deus quer para a sua vida. A não ser que você entendeu direcionamento, que o seu tempo naquela agência acabou, e você vai ser levado por uma outra agência. Mas, meu irmão, sirva lá, esteja lá, seja frequente lá, seja assíduo lá, para receber do Senhor o que Deus tem para a sua vida. Ou aqui. O que a gente não pode brincar é de self-service. Para viver de forma correta, para viver de forma sustentável, nós precisamos ter uma visão de Deus nítida em nossos corações. Precisamos entender a visão que Deus tem para a nossa igreja. E a visão que Deus tem para a nossa igreja é: você precisa ser aluno da EBD. Você precisa ser frequente aos cultos. Você precisa ajustar a sua vida na visão de Deus. Tinha um professor do seminário que um dia ele fez um exercício com a gente assim. Acompanhe comigo o raciocínio. Ele fez uma pergunta. Quando um traficante se converte, pesado, traficante de drogas se converte, nós cremos que está escrito na palavra do Senhor que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todo mundo concorda com isso? Perfeito. Ele é nova criatura. Vocês creem que a palavra do Senhor pode mudar a vida de alguém? Muda. E quando esse traficante tem a sua vida modificada, vocês creem que ele precisa mudar de profissão? Sim? Todos concordam com isso? É incoerente a vida de traficante com a incoerente a vida do servo do Senhor, não é isso? Beleza. Quando uma garota de programa se converte, vocês creem que ela pode se converter? Sim. Porque a palavra de Deus ela é poderosa para salvar as nossas vidas. Nós também acreditamos a mesma coisa. Que ela vai ter que mudar de profissão. Concorda comigo? Amém? Amém. Por uma simples razão. Porque todos nós precisamos ajustar a nossa vida ao padrão do Evangelho. Concorda com isso? Sim, né? Porque é para o outro, né, quem está apontando. Agora, por que a gente acha que, no nosso caso, é negociável? Por que eu acho que, quando o assunto é servir na casa do Senhor, ser frequente ao culto, vir a EBD, é negociável? Não, mas eu não tenho tempo para isso. Ah, mas eu não consigo.
Ah, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria, e o meu professor me pediu explicação disso para mim, e eu remeto agora a pressão para vocês, que vocês me expliquem. Porque quando se trata de servir ao reino de Deus, quando se trata de fazer a vontade de Deus, quando se trata de ser dizimista, quando se trata de ser um crente de acordo com um padrão bíblico, o que Deus ordena que a gente faça, não é coisa da cabeça do pastor. Não é coisa da minha ilusão, é o que Deus está mandando a gente fazer. Por que no meu caso, a gente acha que no meu caso é negociável? Para os outros, não. Eles precisam mudar de vida, eles precisam sequer mudar de profissão, eles precisam fazer isso, mas eu não preciso. A gente precisa entender que quando eu conheço Jesus, quando eu vivo o reino de Deus, eu preciso ajustar a minha vida aos valores do reino. E não ao contrário, ajustar as demandas do reino aos meus valores. Eu vou ajustar o que a Bíblia diz, segundo a minha realidade de vida. Isso não é possível. A gente precisa ajustar os nossos valores, a nossa vida, o nosso tempo, para fazer o que a Bíblia nos ordena fazer. Por isso, meu irmão, nós cremos, e eu creio, que todo crente tem um papel e uma missão no reino da igreja. Não existe verruga no corpo de Cristo. Eu tenho até umas verrugas de estimação, mas são minhas de estimação que não saem para nada. E Flávio tirou 2, uma vez quando ele me internou lá para tirar meu apêndice, ele me tirou 2 verrugas. E até hoje eu sofro saudade delas. Mas não existe verruga no reino de Deus. A missão de Deus para a sua vida, ela é pessoal, ela é intransferível. Vou repetir para que você possa entender o que o diabo às vezes faz confusão na nossa cabeça. Você ouve dizer, ninguém é insubstituível no reino de Deus. Para o reino de Deus, não. Mas para o que Deus deu para fazer, Deus deu a você. Porque a promessa do Senhor é, se a gente não fizer, as pedras clamarão. A missão que Deus te deu, ela é pessoal, ela é intransferível. E você vai conhecer a sua missão quando você tiver intimidade com Deus, estiver em comunhão com o corpo de Cristo, porque o chamado de Deus para a sua vida é para você. Não existe crente sem chamado. Todo chamado é único. E nós cooperamos com algo único para que o todo seja abençoado. Eu coopero com uma singularidade que Deus me deu no meu coração para que o todo seja abençoado. Por isso que Pedro nos escreve assim, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Sirvam uns aos outros. Ele não está falando assim, olha, se for possível, se a sua vida der jeito. Não, está dizendo assim, olha, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Queridos, pessoas serão tocadas pelo seu serviço. Ouvimos o testemunho da irmã Bianca agora, o que parece fora de propósito, algumas irmãs fazendo um toquinho de lã ali, com um manancial, está transformando a vida de uma família. Pessoas serão tocadas pelo seu serviço. As irmãs que embalaram aquilo com fitilho, num saco plástico, que estavam servindo ao reino, não têm a dimensão da paz que isso está proporcionando na vida de uma família. Mas se essas irmãs não tivessem disponibilidade de botar o fitilho, botar o saquinho plástico, botar a toquinha, botar a manancial, levar ao hospital, e se a irmã Bianca não tivesse guardado isso na sua gaveta e entregasse de forma especial para alguém, essa pessoa não seria abençoada. O nosso serviço muda a vida das pessoas. Por isso, que quando nós partimos da visão divina, todo o resto começa a se alinhar na nossa vida. Nós não chegamos mais à vida como forma distorcida. Nós não chegamos à vida com uma motivação errada. Nós nos frustramos, obviamente, na vida, nós temos dores, mas quando eu estou no serviço do reino de Deus, eu conto com o consolo e o conforto do Senhor. Por isso, servir ao reino, meu irmão, não é entretenimento. Eu não faço serviço ao reino porque eu quero ter uma vida menos estressada. Nós servimos no reino para abençoar alguém.
Alguém às vezes que eu não conheço. Mas se eu estou servindo de acordo com a visão de Deus na minha vida, alguma pessoa vai ser abençoada. Já estou terminando e Paulo termina dizendo para a gente o seguinte, olha, você precisa atentar para as suas prioridades. Você precisa atentar a quem você serve. E você precisa ter atenção como você serve. E diz o seguinte, olha, e digam a Arquipo, atente para o seu ministério, que você recebeu no Senhor, termina a frase dizendo assim, olha, cumprindo bem a sua tarefa. Nós devemos ter atenção e ajustar a nossa vida à visão do Senhor. Paulo nos exorta nesta manhã a servir com excelência. A palavra cumprir que ele usa no grego, pleró, quer dizer literalmente preencher ao máximo, fazer o melhor. Arquipo não deveria tão somente servir, mas deveria fazer o melhor, persistir, levar até o final, entregar o máximo que ele tinha ao Senhor. Nós servimos com excelência porque nós servimos por algo maior. Eu sirvo e faço o meu melhor, empreendo todo o meu conforto, empreendo as minhas forças, vou aonde as minhas forças físicas não alcançam, porque minha força está no Senhor, na alegria de servir ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E se eu compreendo o amor de Deus por mim incondicional, eu vou empregar a minha vida a partir da minha visão do reino de Deus, que não compreende só a nossa igreja, mas o serviço ao reino em todos os lugares onde eu estou. Agora eu só tenho condição de ser sal e luz, de ser bênção em todos os lugares, se eu tiver comunhão com Deus, se eu aprender sobre a graça do Senhor, se eu for instruído na graça do Senhor, se eu tiver comunhão com os santos. Na sua despedida aos pastores da cidade de Éfeso, capítulo 20, livro de Atos, Paulo declara o seguinte, porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A vida não tem sentido em si mesmo. A vida tem sentido quando eu estou servindo com excelência no reino de Deus. Por isso que Paulo dizendo a Timóteo o seguinte, olha, não negligencie o dom que você recebeu. Negligenciar é não fazer, negligenciar é fazer mal feito. Muitas vezes nós não fazemos porque nós não sabemos que Deus nos convidou a fazer. Nós não fazemos porque não damos atenção à ordem que nos foi dada. Ou a gente faz mal feito, de qualquer jeito, achando que eu estou fazendo um favor para alguém ou para o Senhor. Eu preciso servir com o dom que eu recebi do Senhor. Eu preciso servir ao Senhor, não de qualquer forma, mas buscando a intimidade com o Senhor, entendendo que a palavra do Senhor veio para me confrontar. Eu quero terminar com Jeremias 48, verso 10. Nossa lição do EBD, Jeremias. Jeremias diz o seguinte, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não briguem comigo. É a palavra do Senhor. Por isso, eu não quero que você tenha noção de que eu vim aqui para desvalorizar as pessoas, mas pelo contrário. Deus, o Eterno, nos chama para convergir a nossa vida para servi-lo. E esse confronto que nós tivemos nesta manhã revela o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Cuidadosamente, Deus quer que você mude de direção na sua vida. Por isso, eu quero que você atente ao fato, meu irmão, eu não estou atacando ninguém, nem a você, não estou perseguindo ninguém, mas eu quero que você tenha noção de se homens como Arquipo, companheiro de lutas, se os 12 apóstolos precisavam de Jesus, de alguns apertos e ajustes,
eu também preciso de ajuste na minha vida. Eu gostaria com todo amor no coração, como senhor pastor, que você também identificasse que nós precisamos ajustar o nosso conceito de serviço no reino do Senhor. Que a palavra de Deus incomode o seu coração e que você modifique aquilo que precisa ser modificado pela graça do Senhor sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos entregando a Ti, Senhor, as nossas vidas, entregando a Ti, Senhor, aquilo que temos, que somos. Pedimos, Senhor, que esta palavra venha confrontar o nosso coração, para que possamos entender que nós precisamos servir o Senhor, o Teu santo nome. Muito obrigado por essa igreja que abençoa as portas, Senhor, para que possamos servir, para que possamos ser, Senhor, pessoas que alcancem pessoas no Teu reino. Muito obrigado por esta manhã de domingo. Abençoe os nossos corações. Leva de volta aos nossos lares na sua santa paz. Nos dê um domingo de paz e tranquilidade, Senhor. Que a Tua graça e o Teu amor estejam conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Espero hoje às 18 horas. Teremos hoje o nosso culto. No louvor ao nosso Deus, teremos batismos esta noite. Então não falte, venha celebrar conosco a alegria de ver os nossos irmãos tendo a sua vida, testemunhando de uma vida transformada. Que Deus abençoe sua vida. Com uma oração silenciosa, estamos encerrando o culto desta manhã.